Olá, começa agora o Sala de Aula na TV com o tema Fotojornalismo. Aqui nós abrimos espaço às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, os trabalhos apresentados são da disciplina Fotojornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. A cada programa, nós recebemos os estudantes para comentar as produções dos ensaios fotográficos de tema livre. Hoje, o nosso programa fala sobre o ensaio Balbúrdia dos estudantes Vitor Zamberlan, Caroline Roxo, Flávia Gasparini, Fernanda Fernandes, Nayara Campos e Dandara Adrien. Aqui no estúdio nós recebemos agora as estudantes Fernanda e Dandara. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Para a gente começar o nosso bate-papo, como que foi definido o tema deste ensaio Balbúrdia? Então, foi uma série de reuniões que a gente fez, né? A gente sabia que a gente queria falar sobre movimentações de pessoas, né? Manifestações sociais. A gente queria relacionar como que as pessoas utilizavam o espaço público na cidade, no município, né? Então, com as últimas notícias, né, sobre a redução de custos, o corte de verbas nas universidades e com a manifestação do dia 15 de maio, né? Então a gente viu que era uma boa oportunidade da gente ir lá e retratar como que as pessoas estavam utilizando o espaço para poder fazer sua reivindicação. Então foi dessa forma. A partir dessa grande proposta, Dandara, como que se definiu essa pauta jornalística, então, a partir desse fato, para a captação das fotografias? Então, a nossa pauta, na verdade, a gente passou por vários outros temas, igual a Fernanda falou, mais questão dessa manifestação social, ou como as pessoas se manifestam dentro do meio urbano. Mas a partir do momento que a gente definiu essa pauta das manifestações, a gente começou a pensar nas fotografias que a gente ia tirar, nos planos que a gente ia utilizar, para ver qual demonstraria essa relação, que eu acho que foi uma das principais pontos da nossa proposta, que foi essa relação não só as fotos ou talvez os cartazes, as frases de ordem que a gente encontrava na manifestação, mas tudo isso, o posicionamento das pessoas, o que elas estavam reivindicando, tudo isso tendo relação com o meio. Então, talvez um cartaz, a parte de trás, onde essa pessoa estaria, essa relação mesmo tanto da manifestação com o meio em que os manifestantes estavam envolvidos, né, na cidade, no meio urbano. A partir, então, dessa grande proposta, como que a gente pode estabelecer essa relação, né, com o jornalismo, com a contribuição social que está inerente à profissão que vocês escolheram e com a fotografia, que é o meio, né, no qual vocês estão utilizando para a divulgação deste material? A gente pensa que o jornalismo é retratar o que está acontecendo, né? Então, o fotojornalismo é mostrar como que as pessoas estão agindo naquele momento. Então, o fotojornalismo entra no nosso trabalho nessa forma da gente retratar como que as pessoas estavam se manifestando naquele espaço, como que elas estavam utilizando aquele espaço. E nessa manifestação do dia 15, não foi só a educação que estava lá, né? Tinha o pessoal do MST, tinha o pessoal das escolas estaduais. Então, retratar como que eles estavam utilizando o espaço para reivindicar mesmo o seu posicionamento. Então, o fotojornalismo entra nessa questão de mostrar realmente como as pessoas estavam interagindo ali. Eu acho que não é só a gente chegar e tirar foto das pessoas manifestando, gritando, com cartazes ou o que está escrito naquele cartaz, mas é ver a postura delas em relação a essa movimentação e como elas agem, conciliando com o meio em que elas estão inseridas, né? A partir dessa relação contextual, como que foi pensado, então, um cronograma de execução desse trabalho? Vocês comentaram que passaram por, né, diferentes temáticas antes de definir essa pauta central. E como que tudo isso foi se relacionando, esse cronograma, com o conteúdo da disciplina de Fotojornalismo 2? Primeiro foi a pesquisa do tema, né? A montagem da pauta, do que a gente queria abordar, do que a gente queria fotografar. Então a gente fez um roteiro de fotos, né? A gente sabia que a gente iria precisar de 20 fotos para esse ensaio. Então a gente pensou em cada foto que a gente queria montar. Então a gente pesquisou sobre o tema, viu autores falando sobre a temática das manifestações sociais, pensou no encaminhamento, de como que a gente iria se organizar, né? A gente se dividiu entre as pessoas que iriam fotografar, as pessoas que iriam editar as fotos depois. Então foi essa parte da organização da equipe e também de entender a temática, não ir para a rua sem saber o que estava acontecendo, qual que eram as reivindicações. Então foi primeiro essa montagem de
pauta mesmo e do roteiro. E aí depois a gente fez essa divisão, né, da parte da edição, quem iria fotografar. E a gente pensou que como a passeata, né, as manifestações iriam acontecer no dia 15 de maio, então como seria o deslocamento da equipe no dia 15 de maio, o que precisaria levar de equipamentos e tudo mais. E foi assim que a gente se organizou, né? E aí depois dessa primeira parte, que foi a pauta e a tirar as fotos mesmo na rua, a gente pensou na parte da edição. E uma coisa que a gente fez foi se dividir em quem ficaria com cada foto, né? Como a nossa equipe são 6 pessoas, então 3 pessoas ficaram com a parte da edição. Então, cada uma, a gente conversou e uma parte das fotos ficou com cada uma. Então, foi essa divisão entre a gente mesmo e a parte de pesquisar sobre o tema, de saber o que a gente iria retratar, abordar ali. Sempre prestando muita atenção em como a gente ia tirar essas fotos, porque a gente queria transmitir para o público não só aquela mensagem que estava no cartaz ou em alguma camiseta, alguma coisa assim, mas a gente tinha que transmitir para o público a nossa visão, o que a gente estava vendo naquele momento, a emoção que a gente estava sentindo e todo o que estava sendo transmitido naquele momento. A gente também pensou em transmitir para o público que ia olhar nossas fotos, então a gente tinha que pensar com muito detalhe as fotos que a gente estava pensando em tirar. Então, a partir dessa roteirização que a Fernanda comentou, todos os 6 foram fotojornalistas ou não? 3 apenas que foram executar na rua essa pauta? 4 foram fotojornalistas mesmo, que utilizaram as câmeras para poder fotografar o espaço mesmo. E como que vocês avaliam, né, esse planejamento, né, de como ele se executou lá na rua? Antes de falar do resultado final. Eu acho que no começo foi um pouco complicado. A gente estava... como a gente não tem tanta prática ainda, a gente ainda está aprendendo, a gente teve um pouco de dificuldade no início de tentar, de ter aquele olhar do que a gente queria retratar, igual eu falei, e passar para o público isso. Então a gente teve um pouco de dificuldade dessa visão. Mas conforme a gente foi prestando atenção no ambiente e percebendo a movimentação das pessoas em relação àquele cenário em que elas estavam inseridas, aí a gente começou a ter um olhar diferente e foi aí que a gente conseguiu começar a captar tanto a mensagem da manifestação quanto a mensagem corporal ou a mensagem do espaço, os manifestantes em relação aos trabalhadores que não estavam manifestando. Então a gente começou a ter essas visões e perceber um pouco mais de detalhes naquele espaço que a gente estava. E aí começou a dar certo. Quantas fotos vocês tiraram neste dia 15 de maio? Mais de 600. Eu arriscaria mais de 800. Foram muitas. E na parte de escolher, selecionar essas fotos, né? A parte da seleção, todo mundo participou, né? Foi bem difícil. Foi um trabalho bem integrado, Foi bem das integrado. equipes. E como que vocês duas, né? A gente vai finalizar a participação de vocês nesse primeiro momento apresentando as motivações e a proposta. Como que vocês avaliam aquilo que vocês planejaram com a execução final que os colegas vão apresentar no segundo bloco? Eu avalio de maneira bem positiva. Eu acho que pelo fato da gente ainda, como eu falei, a gente ainda está aprendendo todo esse processo de fotografia, que não é só pegar uma câmera e sair fotografando tudo, que muita gente chama, né, Fernanda, de fotografador, que é aquele que sai fotografando qualquer coisa. Eu acho que eu avalio de maneira positiva pelo fato da gente não ter simplesmente conseguido fotos boas ou ter fotografado a manifestação, ter pegado cartazes bons e ter incluído tudo isso em relação ao ambiente, mas eu acho que eu avalio de forma positiva principalmente pelo fato da gente ter conseguido alcançar aquele olhar, que é o olhar do fotógrafo mesmo. A gente ainda tem muito que aprender, tem muito que desenvolver das técnicas de fotografia, mas eu acho que a gente está no caminho certo pelas fotos que a gente tirou. Eu acho que a gente conseguiu observar bem essa questão do espaço e das pessoas envolvidas. Eu acho que aquele olhar, a gente está começando a conseguir ter esse olhar a partir das fotos que a gente tirou. Fernanda? Não só do fotógrafo, né, para complementar, mas também do jornalista, né, de cobrir aquele acontecimento, que foi um acontecimento muito importante, que aconteceu nacionalmente e que com certeza vai ficar para a história, né, como uma das maiores manifestações em prol da educação na atualidade. Então, foi realmente, a gente estava lá cobrindo isso, né, então tem essa importância desse fato jornalístico que foi muito importante nesse dia. Meninas, parabéns pelo trabalho, a gente agradece a participação de vocês. E no próximo bloco, a gente recebe outros estudantes para comentar a produção técnica do ensaio Balbúrdia. Até já!
Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço aberto às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, nós conversamos sobre fotojornalismo. Hoje, o tema do nosso programa é o ensaio Balbúrdia. Recebemos agora no estúdio os estudantes Flávia e Vitor. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado, Maíra. Nós já conversamos com as colegas anteriormente sobre a motivação, a proposta do ensaio Balbúrdia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as técnicas que vocês empregaram, né, na fotografia deste ensaio. De uma característica mais geral, foram 4 técnicas empregadas de fotografia. Então, a gente utilizou plano geral, plano aberto, que a gente pretende pegar um maior número de pessoas, um maior número de quantidades numa foto, de características nessas fotos. E o espaço também. O espaço, essa relação. E a gente teve o que a gente chama de plongé e contra-plongé. Quando a gente tem uma fotografia na direção de cima para baixo e a outra ao contrário, de baixo para cima. Então, todas essas técnicas, elas tiveram como objetivo mensurar a quantidade de pessoas que tinha ali, mostrar que aquilo foi algo grandioso e, como até foi falado no bloco anterior, de dar detalhes para as placas, mostrar como era a relação das pessoas e dos alunos que estavam ali com o espaço, o que estavam reivindicando, o que essa luta simboliza de forma geral. Como que vocês avaliam, né? Como que vocês empregaram essas técnicas? Foi bem sucedido, não foi? Eu acho que a gente encontrou um pouco de dificuldade na hora de executar, porque quando a gente chegou lá foi meio que no susto. A gente não esperava que ia ter tanta gente assim. Falaram que tinha mais de 10 mil pessoas lá no meio. Então a gente sempre tinha que correr para conseguir fazer as coisas, tinha que se espreitar lá no meio, tentar achar um buraco, alguém com uma placa, para tentar tirar uma foto que ficasse legal e mostrasse aquilo que a gente queria retratar, né? Então, a gente teve algumas dificuldades, assim, na hora, porque o fotojornalismo, assim, a gente não chega lá e já tira. A gente tem que esperar o momento certo, então a gente tinha que esperar, tirar várias fotos daquele momento. Então, às vezes a pessoa mexia, entrava alguém na frente, então foi meio difícil, assim, na hora. Mas depois, quando a gente pegou para ver as fotos, a gente conseguiu achar, tipo, aquilo que a gente realmente queria. E com relação à iluminação, já que vocês estavam durante o dia, Sim. num espaço aberto? Eu acho que quanto à iluminação não foi um problema, porque até como você falou agora, foi um ato que foi de manhã. Se não me engano, ele foi marcado para as 9 ou 10 horas da manhã, então não teve a dificuldade de iluminação. As dificuldades que a gente encontrou foram justamente outras, acho que como a Flávia falou. Agora, quanto a isso em específico, não. E com relação aos equipamentos utilizados? Então, a gente usou o celular para fazer todas as fotos, até porque a gente não tem os equipamentos adequados para fazer. Então, a gente usou câmera de celular, foi pegando e usando só a câmera mesmo, a técnica e o celular. Então, a gente, sem tripé? Sem tripé, sem nada. Então, a gente utilizava os recursos da câmera do celular mesmo para captar o que a gente queria. Então, dava zoom, tirava zoom, mexia no ISO. Tentava, algum jeito, fazer o celular virar uma câmera profissional, vamos dizer assim. A Fernanda e a Dandara comentaram, né, no bloco anterior acerca do planejamento, que vocês fizeram um roteiro de fotos e que tiraram cerca de 600, 800 fotos. Né? Esse roteiro, com o resultado final das 20 fotos que compõem o ensaio, ele foi seguido? Houve alteração nesse percurso e por quê? Eu acho que a gente conseguiu seguir bastante ele, o que a gente tinha pensado e o que foi efetuado, o que a gente conseguiu tirar, seguiu bastante nisso. Como foram muitas fotos, então aumentou a nossa chance de ter êxito nelas. Então acredito que a maior dificuldade quanto a elas foi, na verdade, selecionar elas. Porque a gente olhou e falou, a gente tem muitas fotos bonitas aqui. E foi delimitado que não poderiam, né, não pode ser muitas, tem que ser uma quantidade em específico. Então a dificuldade foi mais nisso, de selecionar quais a gente achou melhor. Mas como foi muita foto, então eu acho que não foi tranquilo nesse sentido. E como que foi esse processo de seleção dessas fotos, né? As meninas comentaram que os 6 integrantes do grupo participaram, são profissionais com olhares diferenciados, fotógrafos diferentes e editores depois que iam trabalhar com esse material. Como que vocês fizeram essa seleção? Bom, primeiro cada um colocou em uma pasta específica, cada uma das fotos. E aí, depois a gente se juntou e começou a ver quais fotos a gente escolheria. Foi meio que uma luta, assim, achar as fotos ideais, porque cada um tem uma visão, como você disse, então a gente teve que trabalhar mesmo em equipe
para selecionar as melhores mesmo, deixar, vamos dizer assim, o ego de lado. Ah, eu fui o fotógrafo dela, então eu quero essa. Não tem isso. Então a gente teve que trabalhar mesmo em equipe, selecionar, ver quais estavam melhores. Teve algumas que ficaram borradas, por exemplo, por conta do movimento. Então a gente teve que ir descartando um monte de coisas, encontrar tipo pequenos detalhes que desse para excluir aquela foto e chegar às 20. Acho que é isso. E esse resultado das 20, né? Nós estamos apresentando algumas dessas fotos aqui no nosso telão, né? Na avaliação de vocês, né? Qual foi a grande marca desse ensaio fotográfico Balbúrdia? Sem dúvida nenhuma, se eu puder falar de uma marca, é a relação que a gente tem, o próprio significado das fotos. Então, vai ser a relação que as pessoas tiveram com o meio e até com Bauru. Mostrar para as pessoas que a cidade, como a Dandara falou, a cidade se movimenta, as pessoas estão com essa relação com a cidade. Então, é tentar captar um pouco do que foi o movimento, qual é a relação dos estudantes com a cidade de Bauru, que a gente está presente, que a cidade pode contar também com a universidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande final, a grande conclusão assim, que fica e até aprendizado é justamente que eu acho que esses atos ensinam pra gente e a gente pode ver como a gente faz parte dessa sociedade, como as coisas se relacionam muitas vezes de maneira muito saudável. Houve, então, esse processo de identificação de vocês, enquanto estudantes, de jornalismo, numa manifestação pública como a realizada no dia 15. E eu sou bauruense, então eu vejo, assim, que muitas pessoas daqui de Bauru não têm o conhecimento do que a universidade faz. Então, tanto a USP quanto a Unesp ou as faculdades particulares mesmo. Então, esse movimento foi bom para levar para as ruas, levar para a população, mostrar os projetos de extensão, projetos de iniciação científica, de pesquisa, mostrar para a população o que a gente realmente faz dentro da universidade. Porque eu acho que falta isso, um contato da gente com a população. Então, esses atos foram também para mostrar isso. Tinha muitas pessoas, por exemplo, da USP, que levaram placas mostrando tipo, a quantidade de atendimentos que eles fizeram. Então, mostrar, tipo, dar um retorno, vamos dizer assim, para a sociedade, mostrando o que a faculdade faz para Bauru, para os bauruenses ou para as pessoas da região daqui. Se eu puder complementar, eu acho que inclusive tem até uma foto que mostra isso. Foi muito interessante como as diferentes faixas etárias se complementaram no movimento só. Então a gente teve ali de maneira muito clara, desde crianças, entendendo que aquilo faz parte, que eles fazem parte daquilo porque eles estão na escola, eles estão no ensino médio, eles estão, enfim, até idosos. Então, de pessoas que ou passaram por esse processo ou estão dentro dele e entendem que isso é absolutamente importante para o futuro da sociedade. Voltando para a questão da fotografia em si, do ensaio em si, há uma foto que para o grupo, né, é a mais emblemática deste ensaio? Eu acho que para o grupo fica difícil escolher uma. Então, cada um de vocês, qual foto vocês escolhem? Foram muitas, mas se eu puder particularmente falar uma, inclusive foi uma que está no nosso ensaio que a gente escolheu, que tem uma mão levantada, um punho, com uma placa, mais livros e menos armas. Eu acho que tem uma simbologia muito grande naquilo, porque, principalmente pelo fundo, é a que está passando agora, que é um fundo azul com o céu, a nuvem, então, e tem um pássaro nela. Então, dá essa ideia de liberdade, de luta. Quem foi a fotógrafa da foto? Foi a Dandara. Quando ela tirou, ela chegou toda animada, ela falou, gente, olha essa foto, e a gente falou, essa... Tem que estar no ensaio. Tem que estar, porque ela ficou absolutamente magnífica. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu gosto muito dessa também, mas eu gosto de uma que eu tirei, que é um casal abraçado, segurando uma placa. Eu acho que mostra muita cumplicidade, as pessoas estavam lá unidas, lutando em prol de algo em comum. Então, eu acho que eu consegui captar isso, realmente, nessa foto. Para a gente poder finalizar, então, a partir desse olhar fotográfico de vocês, para que não fique apenas nessa impressão e neste programa audiovisual, né, que como que será feita ou já foi feita parte da divulgação deste trabalho de vocês, de modo que essa mensagem, a partir da proposta que vocês definiram, alcance de fato o público. Durante o ensaio, quando a gente estava tirando, a gente já começou a divulgar lá na hora mesmo as fotos, postar em stories no Instagram, no Facebook, porque a gente estava compondo o movimento, né? Então, querendo ou não, a gente... Vocês eram parte do movimento. Então, a gente acabou divulgando algumas fotos. Mas eu acho, né, que a gente vai colocar no Facebook, compor portfólio, colocar em algum lugar, assim, para divulgar, mostrar para a população, mostrar
pro Brasil, querendo ou não, como foi o movimento aqui em Bauru. Eu acho que não só o programa permite isso, mas as fotos das divulgações que a gente faz é criar um acervo disso. Sim. Então, a partir dessa criação de um acervo, pode ser que uma pessoa talvez não tenha contato com essas fotos para fazer um trabalho semestre que vem ou mexer com elas hoje. Pode ser alguém que vai pegar essa foto, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos e falar, ó, Bauru um dia viveu isso, teve manifestações disso. Sim. Então, forma esse acervo, esse registro que pode, aliás, não só pode, como acredito que já foi, colocado na história de Bauru, que a gente está lá e as fotos vão poder mostrar e comprovar isso. Queria agradecer a participação de vocês, parabenizando, né, vocês dois e todo o restante do grupo pelo trabalho realizado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. E pelo espaço. E agora, então, a gente conhece na íntegra o ensaio Balbúrdia. Até a próxima!